E eu quero já entrar na palavra. E deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra. E eu quero ser fiel àquilo que Ele me instruiu. Aquilo que Ele falou comigo. Pode ser que você já tenha ouvido. Não vou falar nada novo para você. Mas não precisa ser novo. Precisa ser de Deus. Poderia ser um Jesus te ama. Continua tendo o mesmo poder. Não importa quantas vezes é falado. Porque Jesus realmente te ama. E eu gostaria que você lesse comigo, me acompanhasse. Eu vou entrar na palavra com você em alguns textos. Porque no tema que o Senhor trouxe ao meu coração, só a palavra para te convencer. Porque até eu fui impactada e tenho sido muito tratada por Deus por essa palavra. E eu quero ler em Colossenses capítulo 3, eu vou ler alguns versículos com vocês, a partir do versículo 1, e depois eu vou pular alguns textos, mas na medida que eu for lendo, não fique distraído. Você trouxe a sua Bíblia, tem uma caneta, tem alguma coisa para anotar? Vai marcando, vai grifando a palavra. Não perca esta oportunidade. Eu creio que você vai sair daqui hoje em posse de palavras que não somente vão produzir frutos na sua vida, mas que serão chaves para você hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra ela se renova a cada manhã. Colossenses. Vamos começar lendo a partir do versículo 3. Quando Paulo vai falar das coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. E não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Glória a Deus que era no passado. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E se revestiram, eu vou dizer de novo, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, olha a palavra de novo, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Eu quero ler agora o versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Quero orar, Pai, em nome de Jesus. Esta é a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por um dia entregar o Seu Filho Jesus Cristo, para nos conceder uma nova chance, uma nova vida, um novo rumo, para nos conceder, ó Espírito Santo, a possibilidade de vivermos plenamente nessa terra, não como escravos, não como prisioneiros. Espírito Santo, se não for o Senhor quem falar,
eu nada tenho para dizer, mas aqui estou e decido hoje, mais uma vez, me submeter. E que todo o meu corpo, alma e espírito estejam em sintonia com a tua voz, o teu querer, aquilo que o Senhor deseja comunicar. Em nome de Jesus. Amém. Aquilo que lemos não é nada difícil de entender. Eu amo Paulo porque Paulo é muito prático, ele é pontual, percebeu como ele é pontual? Ele já começa o texto falando sobre as coisas do alto, e ele já começa colocando em evidência o Cristo ressurreto, e ele traz aos cristãos a necessidade de buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, que está sentado à direita de Deus. Ou seja, ele está falando sobre a soberania daquele que um dia se fez homem, daquele que um dia se fez carne, daquele que um dia veio e não somente veio para morrer, mas também ressuscitou para nos conceder uma nova vida, para nos dar a chance de encontrar com o Pai, e para que pudéssemos também um dia sermos revestidos de uma nova glória, de uma nova natureza, de uma nova vida. Ei, você não está sentado perto de qualquer um, você está sentado perto de um pequeno Cristo. Ei, você não está sentado perto de qualquer um, você está sentado aí perto de um pequeno Cristo. Porque é claro que Paulo aqui ele está falando e nos aponta. Meu Deus, eu fico animada. Meu Deus, eu fico animada. Porque quando eu olho para mim mesma, quando eu penso sobre minhas condições, e quando eu olho para a minha vida, eu penso, como pode isso? E ao mesmo tempo que eu me vejo, eu penso que verdadeiramente, se não for assim, como seria? O que seria? E aí ele está falando, gente, o versículo 3 vai dizer, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu Pai, você tem noção do que Paulo está falando? Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. A sua vida não pode estar oculta na sua dor, a sua vida não pode estar oculta nas suas limitações, a sua vida não pode estar oculta em nada mais do que em Deus. Tem alguém que já está recebendo e entendendo? O que te trouxe a este lugar? O que te fez vir a este lugar? Eu sei que hoje é dia de campanha de vitória, mas eu tenho certeza que você só está aqui porque foi o amor de Deus que te trouxe a este lugar. E este é o grande amor que Deus tem por nós. Porque Ele vê o homem, Ele olha para a terra, e mesmo vendo pecadores, mesmo vendo uma terra cheia de pecadores, Ele nos vê com os olhos do Pai, do Deus Criador. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, olha isso, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a vida de vocês. Se você fizer um estudo rápido sobre essa carta de Colossenses, é Paulo trazendo conselhos aos cristãos. Conselhos práticos de como eles deveriam viver a vida cristã. Só que Paulo, ele vai destacar a supremacia do Senhor Jesus. Só que Paulo vai colocar em evidência a supremacia de Jesus. E nessas diversas instruções, ele vai falar sobre vida transformada. E ele vai lembrar a eles da necessidade de voltarem as suas vidas a Cristo. E voltarem as suas vidas à sua plenitude. Para viver a salvação plenamente. E para viverem a salvação genuinamente. E somente em Cristo.
Desculpa se eu estou gritando, porque eu estou sentindo a presença de Deus. E quando eu falo da palavra, eu fico realmente muito empolgada. Mas não só isso, vem uma graça sobre a minha vida, porque eu entendo que essa palavra tem destino hoje, e é uma só direção essa palavra. Eu vim hoje aqui nesta noite dizer para você que você só pode ter uma meta na sua vida. Você só pode ter um direcionamento na sua vida. Você crê em Deus, você confessou Jesus, você ama o Senhor, não tem como vivê-lo religiosamente, não tem como vivê-lo de qualquer maneira. É necessário você se despir da velha carne, é necessário você se despir da sua velha natureza. Eu vim aqui com uma palavra para você. Deus falou ao meu espírito: diga aos meus servos, é necessário baixar a guarda. Esse é um ano de servir? O servo não anda armado. O servo anda revestido. Eu vou repetir. Esse é um ano de servir. Tem que baixar a guarda para servir. Porque Deus, Ele não disputa lugar. Ele só permanece onde Ele é bem-vindo. E o Espírito Santo me trouxe aqui somente para te entregar este recado. Assim como Paulo estava escrevendo aquela igreja e dizendo a eles como viver uma vida cristã na prática. E eu sei que esta igreja da palavra, se tem uma igreja que é instruída, é essa daqui. Pastor Jarmute e todos os pastores aqui, mestres, homens cheios da palavra, estou eu aqui. E o Espírito Santo falou para mim: diga ao meu povo que eu desejo manifestar a vida do meu filho na vida deles. Porque isto, o que Paulo está falando, ele não fez uma comitiva, reuniu os apóstolos, reuniu os discípulos para entregar um recadinho, para falar do que Deus estava falando com ele, para falar para aqueles que estavam ativos no ministério. Não, ele está falando com a igreja, ele está falando com o povo, ele está instruindo homens e mulheres e servos, e ele os chama de santos, ele os chama de revestidos. E eu te pergunto hoje: você conhece um servo que reflete a glória de Cristo, que vive armado, se defendendo o tempo todo, na defensiva o tempo todo se colocando? Não. Se o próprio Deus veio em forma de servo, Marcos 10 vai dizer: o Filho do Homem, isso é a palavra de Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu te pergunto, esse é um ano de servir? Quais têm sido os frutos do seu serviço? Quais têm sido os frutos da sua entrega? Quais têm sido os frutos daquilo que você tem colocado diante de Deus? Essa palavra não é para gente que está em ministério, essa palavra é para noiva. Aqui no texto, no capítulo 3 de Colossenses, esse texto que é tão rico, tão pontual, tão prático, você não precisa nem ser teólogo para entender. Ele está falando, ele está dizendo: ei, como eleitos de Deus. Eleito não vive armado, tenso, o tempo todo. Não. Oh, Espírito Santo. Paulo vai dizer agora: se revistam da nova natureza, que se renova. Se você está aqui hoje precisando de renovo, eu vou te dizer onde está o renovo. O renovo não está apenas num culto. O renovo não está apenas em um momento. O renovo se vive todos os dias, todas as manhãs ao acordar e todas as noites ao deitar a tua cabeça e dormir o sono do justo. O renovo está na vida do justo. O renovo está na vida daquele que é servo, daquele que é servo, daquele que se rende, daquele que dá a outra face, daquele que ama, daquele que estende a mão, daquele que reflete Cristo.
Oh, renovo. Ele te diz: tenho eu renovo. Renovo. Em Cristo há renovo. Meu Deus, eu sinto o Espírito Santo aqui. Não importa quanto tempo de crente você tem, uma coisa é certa: para você alcançar a estatura, como diz em Efésios, a medida e caminhar plenamente como Cristo. Porque deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te explicar, tudo se resume nisso. Aprenda isso, com certeza muitos já sabem, mas a salvação em Cristo Jesus não é só a garantia de uma vida plena e uma vida eterna, mas também a salvação em Cristo Jesus te coloca, te induz, te proporciona a viver literalmente como uma nova pessoa, como uma nova criatura. Se um dia você mentia, você não mente mais. Se um dia se você tinha dificuldades em se relacionar com pessoas, tudo isso muda, porque onde Jesus está, não tem como permanecer o mesmo. A minha palavra é essa para você hoje, por mais simples que seja. Eu preciso ser fiel a Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E o mesmo Paulo também vai instruir a Timóteo. Quando ele vai tratar dos últimos tempos, ele vai falar a Timóteo e dizer àquele jovem, o seu sucessor, lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai falar: ó, Timóteo, você vai me suceder, mas fica ligado, sabe por quê? Porque você vai encontrar aí muitos com aparência de piedade. Aqueles que parecem ser, mas não são. E estes com aparência de piedade, são estes que se infiltram pelas casas, que se infiltram, conquistando mulheres. Ele destaca mulheres, conquistando mulheres instáveis, que estão sempre aprendendo, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Meu Deus, igreja, isso é uma alerta, igreja. Você precisa baixar a guarda, igreja. Você precisa colocar os teus olhos em Deus, tirar os teus olhos da tua dor, tirar os teus olhos daquilo que um dia fizeram, daquilo que um dia tentaram contra você. Baixe suas defesas, deixa Cristo ser o teu justificador. E o que eu estou falando hoje para você, eu tenho uma pequena experiência com Deus. Eu já sou esposa de pastor há 20 anos. Atendo pessoas. E quantas vezes eu ouço pessoas e recebo lá no gabinete pessoas, e quando elas chegam, elas estão desanimadas. E quando eu pergunto o motivo, sempre tem uma dor legítima. Se não é uma decepção, se não é uma frustração, é sempre alguma coisa, e muitas vezes sempre envolve alguém. Vocês estão me acompanhando? Porque o inimigo é astuto. Ele trabalha direitinho para tirar você do centro da vontade de Deus, para tirar você do foco, para tirar você da presença, para contaminar o seu coração. E aí eu aprendo que o servo de Deus não anda armado, mas vive revestido. E a palavra revestir, lá no dicionário Strongs, vai falar do sentido de entrar em uma veste. Entrar numa roupa é vestir, vestir-se. Eu acho isso muito interessante. Porque vamos combinar, gente, muitas vezes, na nossa capacidade humana, é impossível perdoar alguém. O que dizer para alguém que foi violado? O que dizer para alguém que foi roubado da sua dignidade? É uma dor terrível. O sentimento de rejeição,
A indiferença é algo que mata. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, o que está na palavra. E isso tem matado muita gente. Isso tem tirado muita gente dentro da igreja. Mas como diz a minha sogra, a pastora Elisete, a igreja é um grande hospital. E todos aqui são carentes da mesma graça. A graça que você precisa é a mesma graça que eu preciso. E se não fosse Deus? Não há super-herói, não há super-mulher. Quantas vezes a gente erra sem querer, tentando acertar. E nós não temos o controle sobre como o outro vai receber. E por isso que eu amo Paulo, porque eu olho para tudo que ele está escrito aqui e eu percebo uma coisa. Esse revestimento é exatamente aquilo que precisamos para permanecermos firmes na verdade. E de uma forma muito simples, mais uma vez eu digo, lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo vai dizer sobre esse revestimento. Você conhece, mas ele vai falar da armadura de Deus. E ele começa lá em Efésios 6, no versículo 10, dizendo: quanto ao mais. Perceba que quem verdadeiramente entrega a sua vida a Cristo e ama ao Senhor, não vive uma vida estagnada. Busca santificação, busca transformação, busca negar o seu eu, negar a sua carne, baixa as suas guardas, até mesmo diante de Deus, porque acredite, tem quem tem guardas e reservas ao Senhor. E a guarda pode ser qualquer coisa, pode ser um medo seu. E quando eu olho para os evangelhos e eu olho para os discípulos e o que Jesus veio fazer na terra, eu percebo que Jesus não apenas veio comissionar aqueles homens pelo qual ele escolheu, mas ele veio tratar do coração deles também. Porque o homem sem Deus é totalmente vulnerável. Quando Jesus chega na vida dos discípulos, eles ainda eram tomados pela sua humanidade, pela sua carne. Quem lembra do momento em que Jesus vai atravessar para o outro lado do mar da Galileia? E quando ele diz: eu vou atravessar o mar, não é nem ele que convida. O texto vai dizer lá em Lucas que Jesus vai chamá-los e dizer: eu vou atravessar. E eles vêm, eles vão com Jesus. E lá no barco, imagina, Jesus diz: eu vou atravessar. E os discípulos, seguidores, vão com ele. Eles pensam, eu pensaria, vai ser tranquilo. A gente vai atravessar sem problema nenhum. A gente vai chegar lá do outro lado sem problema nenhum. Vamos chegar lá do outro lado sem tempestade. Jesus está no barco. Afinal, Jesus está no barco. Eu vou chegar lá, a gente vai chegar lá tranquilo, sem problema. Sem qualquer problema. Mas o que acontece? Uma grande tempestade. No meio da jornada, uma tempestade. E sobrevém uma tempestade e eles começam a ficar o quê, gente? Apavorados. Totalmente apavorados. Escute. Eu olho para este acontecimento, eu penso na presença de Jesus com eles. E eu vejo claramente que até quem caminha com Jesus pode enfrentar perigo, mas o barco não naufraga. E se ele permite a tempestade, é porque ele deseja trazer, não somente tratar, ele deseja mostrar àqueles discípulos aquilo que poderia ser um problema, um fracasso. E aí quando eles começam a ficar apavorados, olha só o que eles dizem para Jesus: mestre, não vês que estamos perecendo? Não vês que estamos morrendo? Jesus acorda. O vento cessa. O mar se acalma. E aí Jesus pergunta para eles: vocês não têm fé?
E sabe por que eu creio que Deus me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra para você, para o seu coração, sobre baixar a guarda? Porque é muito comum a gente confiar a Deus problemas difíceis. É muito comum a gente confiar a Deus coisas muito desafiadoras. Mas nem sempre é comum confiarmos em Deus para as pequenas coisas que vêm para minar a nossa fé. E só isso só pode ser tratado a partir do momento que você reconhecer e baixar a sua guarda. Você só vai viver a plenitude se você se revestir, assim como Paulo instrui. E olha o que ele vai dizer: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não tem como servir na força do seu braço. Não é na força do seu braço. Não tem como servir na força do seu braço. Preste atenção, igreja, escuta o que eu vou te dizer. Deus me trouxe aqui para deixar esse recado para vocês, mas essa palavra não é para hoje, como diz o pastor Silas, meu sogro, não é só para agora. É para quando você sair por estas portas. Porque todos os dias enfrentamos uma guerra no mundo espiritual. Satanás não quer que você avance. Ele é o real opositor. Ele não quer que você cresça. Ele fará de tudo para te manter refém às suas dores. Ele fará de tudo para te limitar. Ele fará de tudo porque ele veio senão para matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que tira a nossa paz, é ter que lidar com as pequenas coisas do dia a dia, os desgastes que a gente enfrenta no reino mesmo, com as pessoas. E por que não dizer o desgaste que enfrentamos tendo que lidar com as nossas questões humanas? E por isso eu entendo que é necessário baixar a guarda. E ele vai dizer: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se a tua vida não está andando para frente, se você ainda sente, se você ainda tem batalhado com coisas que você tem tentado vencer, Deus me trouxe aqui, eu creio que eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida, para te dizer: Deus está só esperando você convidá-lo para entrar nesta causa. Porque Ele não invade, Ele espera ser convidado. E Ele também não vai pedir licença, porque Ele já pagou um alto preço, custou muito. Foi gotas de sangue que o seu filho verteu na cruz do Calvário. Mas é para quem quer, é para quem crer, é para quem vai baixar a guarda, para quem vai convidar Jesus e dizer: olha, realmente eu achei que eu poderia ter sucesso. Estudei muito, trabalhei muito, guardei muito dinheiro, fiz de tudo, trabalhei, mas o meu coração ainda tem uma amargura. No meu coração eu ainda estou decepcionado. Eu ainda fico lembrando de coisas que aconteceram comigo na minha infância, coisas que falaram, situações que eu vivi desagradáveis. Eu ainda fico lembrando. Deus me trouxe aqui para falar com essa gente hoje. Ele quer mudar este cenário. Deus me trouxe aqui hoje porque Ele quer que você viva como o profeta Abacuque, trazendo à memória aquilo que te traz esperança, trazendo ao coração, mantendo vivo na tua mente aquilo que te traz esperança. Vai mudar o que você ficar remoendo nas coisas do passado? Vai mudar o que você ficar remoendo com as coisas que fizeram com você? Ei, você está aqui diante de uma improvável. Já me subestimaram. Eu ouvi coisas terríveis durante a minha vida. Quando eu comecei meu ministério, porque eu comecei muito jovem, eu não deveria estar aqui, mas a graça de Deus tem me sustentado. Raquel, você é nora do Silas Malafaia, e daí? Eu sou humana. E eu te digo hoje, eu não sou uma nova criatura em Cristo, mas eu sou uma mulher curada.
que luto, que baixo minha guarda. Porque o natural, quando alguém te machuca, o natural é você ficar na defensiva. Mas eu quero te dizer que não há vida plena sem você baixar a sua guarda. E Paulo vai dizer esse texto tão conhecido: vistam-se com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muitas vezes a cilada do diabo está numa ofensa. Tem até o livro do pastor John Bevere, A Isca de Satanás. Só que todas as vezes que você for tentado a comer a isca da ofensa, lembre-se de que ninguém foi mais ofendido do que Jesus. E Ele escolheu entregar a sua vida. E não foi por força. A Bíblia vai dizer, Ele vai dizer, o próprio Cristo na palavra: ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida. Ele deu a vida por quem? Por pessoas não merecedoras. E para terminar a minha palavra, eu quero terminar lendo esse texto. Ainda no versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue. Não é. A nossa luta, minha sogra, a pastora Elisete, fala isso desde que eu conheci ela. E eu conheci o meu esposo, eu tinha 15 anos de idade. E desde que eu a conheci, ela fala: minha filha, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu preciso te dizer algo. O mundo espiritual é uma realidade. E quanta gente servindo a Deus sem revestimento. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O seu alvo é ser um servo inabalável em Deus. Tem alguém aqui que está entendendo? Eu vou repetir. O seu alvo, a sua meta principal, escute isso. Guarda isso no seu coração para sempre. Sua meta principal. Você é batizado? Membro? Sua meta é ser um servo inabalável em Deus. É ser igual a Cristo. Amar como Cristo, andar como Cristo, servir como Cristo, olhar como Cristo, estender a mão como Cristo. E eu te pergunto, tem como parar de investir nisso? Deixa, fica um dia sem orar. Eu te digo nessa noite, não espere o negócio ficar feio para você orar, não. Porque isso não é crente, isso não é coisa de crente revestido. Crente revestido é revestido. E quando vem a luta, ele nem desfalece. Porque ele já está revestido. Ele já está armado com a armadura de Deus. Ele não está armado, não está sobrecarregado com as suas dores, com os seus pesos, porque a carne traz peso. A nossa humanidade, Paulo vai dizer que é uma guerra. Todo dia a sua guerra é contra a sua carne. E Deus me trouxe aqui para te dizer: ocupa-se em se revestir. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Portanto, como eleitos de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoam-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a cura desse mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Isso fala para mim que existe uma palavra sobre os sedentos. Uma palavra de vida. Uma palavra de vida. É vida nova. É vida plena. É revestido do poder e do amor. Humildade, mansidão, compaixão, bondade. É vida no Senhor. Ele te chama hoje, venha viver uma vida leve e suave. Meu Deus, eu sinto Ele aqui. Ele diz, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Fique de pé no seu lugar. Na prática, meu irmão, essa palavra se resume nesta frase: o servo não anda armado, mas vive revestido. Eu quero orar, porque o dia está próximo. E eu desejo que você seja encontrado preparado, pronto, em prontidão e revestido. Eu termino com a palavra de Tiago, o apóstolo Tiago, no versículo 4. Eu disse que eu ia ministrar a palavra, porque só a palavra para te convencer. Se você não atender, se você não guardar essa palavra no seu coração, aí é com você e Deus. Porque eu não conheço vitória plena sem submissão a Deus. Você pode ter as maiores riquezas, você pode ter tudo, mas se você não se dobrar diante de Deus, o que te espera não é nada de bom. E Tiago vai dizer, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Veja o grande amor de Deus por você. Porque poderia ser tudo diferente. Poderia ser tudo diferente. Porque nós não somos merecedores. Mas eu te encorajo hoje em nome do Senhor Jesus. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Porque o servo não anda armado, o servo anda revestido. Quando o teu velho homem quiser gritar, quando tuas origens tentarem te fazer envergonhar o nome de Cristo, lembrem-se que tem graça de Deus, favor imerecido, porque tudo é a graça, tudo é a graça. A graça serve para isso, meu irmão. A graça não te dá liberdade para você fazer o que quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não te convém viver armado, não te convém viver cheio de reservas. Não, não, Deus tem planos para você. O plano de Deus não espera. Deus tem projeto para você. Deus quer te usar como luz nessa terra, como sal nessa terra. Você é eleito de Deus. Você não está sentado ao lado de um escravo, um prisioneiro. Você está sentado perto de um servo eleito, revestido do poder, do amor, da graça, da bondade e fidelidade, da compaixão e do caráter e da essência de Cristo Jesus. Vida nova é mudar de rota. E hoje eu quero fazer um convite para você que está aqui. Você não é batizado. Você gosta de vir na igreja. Você gosta desse ambiente.
Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, está na hora de você baixar a guarda. Só há um caminho para Deus. João vai dizer, é Jesus quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há intermediário. A única coisa que te impede e que pode te impedir de chegar a Deus é se você manter a sua guarda. Se você não baixar a sua guarda, se você não decidir por Cristo. Eu não vou demorar, porque o culto vai acabar. Mas em nome de Jesus, que você saia daqui hoje debaixo da bênção completa de Deus, para viver plenamente, para viver renovo todos os dias, para viver a paz que excede todo entendimento, para experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para desfrutar de realização genuína. É somente no Senhor. O dinheiro não compra. Não tem como herdar isso da sua mãe, do seu pai. Você precisa decidir. É uma decisão pessoal. Jesus te convida hoje. Ele não colocaria essa palavra no meu coração se não fosse destinada a você que está aqui. Para servir a Deus, tem que ser de verdade, com verdade. Vem como você está. Não importa a sua condição hoje. Jesus tem poder de transformar a sua história. Eu não vou demorar, porque eu confio na palavra. Não é a minha oratória. Impossível um homem, uma pessoa convencer, só o Espírito de Deus. E se Ele falou no seu coração hoje, eu gostaria que você fizesse apenas um sinal com a sua mão. Você que deseja entregar a sua vida a Cristo. Quem sabe você tem medo da morte, não sabe o que te espera na vida após a morte. Você tem medo, vive atormentado por isso. Em nome de Jesus, Deus está aqui, Ele te chama hoje pelo nome. Seria em vão o grande sacrifício dele na cruz do Calvário? Será em vão a graça de Deus? Tome um posicionamento. Decida hoje, entrega a sua vida a Cristo. Eu estou insistindo porque eu sei que tem gente aqui. O que eu preguei, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma decisão, de um posicionamento em Deus, que é necessário para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você. Eu não posso crer que você vai sair daqui sem receber esta bênção. Se há alguém aqui, a igreja orando, intercedendo, eu te convido a viver uma nova vida em Deus. Como é isso, Raquel? Um dia de cada vez. Aceite o amor dele, porque ele fez por amor, não para a tua condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que está lá em Romanos. E nada pode nos separar do amor dele, nada, nem morte, nem nada, nada. Não há nenhuma condenação sobre você. Não venha se sentindo, não venha por causa da culpa, venha porque o amor de Deus te alcançou hoje. E a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. Em nome de Jesus, você tem essa oportunidade agora. E se você deseja mudar, fazer uma aliança com Deus, agora é a hora. É a sua chance nesse momento. Preguei a palavra. Tem alguém? Levante sua mão. Eu quero orar com você, abençoar a sua vida. Aonde está a primeira mão que deseja entregar a sua vida, Jesus? Deus falou com você. Tem alguém aqui? Tem uma mão lá atrás. E enquanto ele vem aqui, querido, a igreja celebra. Oh, vida nova, vida nova, vida nova. Oh, vida nova. Eu vim aqui hoje só por causa de você. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai mudar a sua história. A parte difícil é com Ele. A sua decisão já diz para Deus tudo o que Ele precisa para mudar. E Ele vai transformar a sua história. Tem mais alguém aqui? Está aberto esse convite. Deus te chama hoje. Em nome de Jesus, venha. Se você sentir desejo no seu coração, eu vou orar. Você pode vir, fica à vontade. É uma guerra. Mas essa decisão precisa ser tomada.
no racional, entendendo que há uma guerra acontecendo. Você não tem nada a perder ao decidir servir a Deus, te garanto. Você só tem a ganhar. E parece ruim dizer isso, né? Parece que está barganhando com Deus. Não, é porque Deus não te fez para o fracasso. Deus não te fez para a morte. Deus te fez para uma vida plena. Você pode estender as mãos aqui, eu vou orar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Felipe. Igreja, ore comigo, Pai. Aqui está o Felipe, que hoje entrega a sua vida, que rende a sua vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, escreve o nome dele no livro da vida. Transforma, muda tudo ao redor dele, mas que sobretudo ele possa caminhar contigo. Que ele possa caminhar sem vacilar. Que ele possa desfrutar, Senhor, das bênçãos nas regiões espirituais. E que por meio da vida dele muitas outras vidas também venham ser alcançadas. Que através do testemunho dele, Pai, eu creio, te peço que ao sair por essas portas o Felipe venha experimentar de um poder extraordinário e sobrenatural da sua presença. Que ele venha sentir totalmente acolhido, amparado, mas que ele venha sentir que ele não está sozinho, que o Senhor está com ele. Abre a visão do Felipe para que ele possa enxergar e ver tudo o que o Senhor tem para ele, e que ele possa caminhar em fidelidade contigo e não desviar nunca dos teus caminhos. Esta é a minha oração em nome de Jesus. A igreja dando um forte aplauso ao Senhor. Felipe, por favor, acompanha este jovem aqui. Eu quero abençoar a sua vida. Você pode estender as suas mãos. Quem entendeu o que eu ministrei nessa noite, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Essa palavra é para todos nós, para mim, para você, para todo mundo. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que você vai sair daqui hoje debaixo de uma nova graça. Que você vai sair daqui hoje debaixo de uma nova ousadia. Que você vai sair daqui hoje debaixo de uma nova visão. Que você vai sair daqui hoje renovado pelo poder da palavra. Que você vai sair daqui hoje com uma nova esperança, com uma nova perspectiva de vida. Ou se você hoje ainda lida com questões que tem tirado o teu ânimo, que tem te abatido, em nome de Jesus, saia daqui hoje debaixo de uma nova graça, debaixo de um poder transformador. Que você venha desfrutar de algo milagroso agora, aí no seu coração, até mesmo no teu inconsciente. Eu declaro e profetizo que Deus entre agora na tua vida, no teu inconsciente, que Ele venha invadir todo o teu ser agora e trazer renovo e trazer entendimento. Que Ele venha nessa hora te curar de todas as mazelas, as tristezas, as dores. Que no poder do nome de Jesus você saia daqui hoje debaixo de uma nova convicção, sem conflito, sem duvidar de que todo o propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir, em nome de Jesus. E a igreja diz: Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quantos aqui foram abençoados pela vida da pastora Raquel Malafaia? Deu glória a Deus. O pastor estará ali vendendo seus livros ao final do culto. Passe ali, adquira o livro e abençoe a sua vida. Presenteie alguém com a palavra de Deus e que o Senhor te abençoe. Eu quero declarar sobre a sua vida que o mês de setembro será um mês de graça e favor do Senhor sobre a sua vida. Que o mês de setembro para algumas pessoas será o mês da cura. Que o mês de setembro para algumas pessoas será o mês da dupla honra. Que o mês de setembro para algumas pessoas será o mês da família ser restaurada. Que o mês de setembro para algumas pessoas será o mês de batalhas vencidas. Que o mês de setembro já está no controle daquele que vive e reina para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos, agora e para sempre. E só aqueles que creem que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, dê um glória a Deus e um amém nessa noite. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Os pastores
estarão aqui diante do altar, orando pela sua vida. Passe ali, compre o livro da pastora, tem um bombom do Connect, e que o Senhor te abençoe e te dê graça em todo o tempo, em nome de Jesus.